Fala, nação rubro-negra! O Mengão está na reta final de preparação para a grande decisão contra o Fluminense. Depois de vencer o primeiro jogo por 2-1, o time de Felipe Luiz segue focado no ninho do urubu, ajustando os últimos detalhes para levantar mais um troféu. A imprensa destaca a ótima atuação do Mengão no jogo de ida e que o Maracanã vai ferver com a nossa torcida, empurrando o time rumo ao título. Então vamos ver mais do que a imprensa está falando do nosso Mengão. Deixa o like, comenta aqui e se inscreve no canal para mais conteúdos do mais querido. Mostragem, que é o jogo da ida. Rodo aqui os melhores momentos do que foi a vitória rubro-negra contra o Fluminense no Maracanã e pergunto, o que o Fluminense tem que fazer de diferente? Se alguém tem que fazer algo diferente, visando ao jogo de domingo, é aquele que larga em desvantagem, é aquele que tem que vencer por pelo menos um gol de vantagem para ficar vivo na competição. O que o Fluminense tem que fazer de diferente, seu Ramon? Começar o jogo de uma forma mais ligada, assim, foi um clássico muito disputado, né? Duelos táticos, errar individualmente menos, né? Principalmente quando é pressionado. Eu acho que a partir daí, e não perder gols também como esses, né? Esse aí não pode perder um gol desse, um jogador do tamanho do Arias. Mas eu acho que eu gostei, Zé, do clássico, eu acho que foi justo. Até seria um justo um 2-2 ali até no finalzinho, né? O Fluminense perdeu um gol. Mas foi um clássico muito bem executado. Essa jogada foi espetacular do Flamengo, atraindo o Fluminense para o seu campo e usando o Gerson nessa transição, né? E essa defesaça do Fábio. Enfim, o Fluminense tem que ser um pouco mais ligado, não perder tanto o controle do jogo como perdeu durante, principalmente, o segundo tempo. Qual o tamanho dessa montanha que o Fluminense tem que escalar na Thais Matos? A gente faz tantos elogios ao Flamengo, a este grande elenco, e este grande elenco, com o futebol que você classificou como o mais consistente até aqui, larga em vantagem. Qual o tamanho da montanha tricolor para domingo? O Flamengo tem um time consistente, mas ainda com algumas lacunas, né? O próprio Felipe Luiz admitiu isso. E eu acho que é normal, né, gente? Em clássico, principalmente esse clássico, o Fla-Flu nos últimos anos, não deixa ninguém favorito, mesmo estando melhor, no melhor momento. Isso vale para os dois lados. Agora, o Fluminense é um time que erra muito, né, Rizek? Assim, tomada de decisão. Eu fiquei surpresa, assim, porque quando eu saí de férias o Hércules era o titular, quando eu voltei o Otávio tomou a posição de titular. Eu imagino que o Mano tenha que trabalhar melhor esse meio campo, porque não dá para você ter um talento como o Hércules fora desse time. Ele vai ter que encontrar uma alternativa e eu acho que passa por aí também, né? Você fortalecer o meio campo, porque o coração do time do Flamengo passa também por dentro, né? Pelos jogadores que atuam por dentro. Eu acho que o Fluminense precisa ficar um pouco mais atento em saída de bola, em finalização. Às vezes o time está muito ansioso, a bola acaba batendo na perna do jogador, desvia e entra no gol. Eu acho que a atenção vai ser fundamental para esse clássico, a forma como o Mano vai ter que mobilizar mesmo, assim, para os jogadores errarem menos, porque clássico, eu não gosto dessa frase, o clássico é decidido no detalhe. Não, o clássico é decidido em um monte de coisa. Mas no caso do Fluminense, que é uma equipe que erra muito, o Flamengo está só esperando esse erro. E quando o time não erra, o Flamengo leva o time para o erro, né? Ele força o time a errar. Eu acho que é isso que passa aí a dificuldade do Fluminense para esse jogo, mas mesmo com a vantagem do Flamengo, mesmo tendo um time melhor, eu não consigo colocar um favoritismo de 70%, por exemplo, para o Flamengo. Não, acho que é um jogo bastante equilibrado. Eu vou ficar muito surpreso se o Fluminense conseguir reverter, porque esse Flamengo, ele tá muito regular, cara, ele tá muito sólido com o Felipe. Vejo esse Flamengo oscilar muito pouco. Agora, vamos ver o que o Fluminense escalou, o que o Flamengo escalou nesse meio de semana e o que pode acontecer de diferente. O Felipe Melo, por exemplo, opinou aqui ontem que o Keno, com quem ele jogou, né, até outro dia era jogador do Fluminense, que o Keno não pode ficar no banco em grandes jogos. E o Keno saiu do banco para fazer o gol que deixa o Fluminense vivo. Coloco na tela as escalações e os jogadores que entraram no jogo de quarta-feira e começo a imaginar com vocês o que o Fluminense, já que o Flamengo não vai mudar nada, não tem por que mudar, o que o Fluminense pode fazer de diferente para derrotar um time que é superior a ele e que vai jogar sabendo da vantagem. O Fluminense teve Fábio, o Guga, depois o Samuel Xavier, o Ignacio, o Thiago Silva e o Fuentes, aí o Martinelli, o Otávio, depois o Riquelme, o John Arias, o Serna, depois o Hércules, o Cano, depois o Everaldo, o Canóbio, depois o Keno. Por exemplo, para o Keno jogar, né, atendendo esse anseio do Felipe Melo, o Canóbio não sai. O Cano não sai, John Arias não sai. Se ele no lugar do Serna, por exemplo,
invertendo de lado alguns dos jogadores que jogam pela esquerda, como o Canóbio e o próprio Keno. Mas estamos de acordo que se alguém tem que fazer algo de diferente é o Fluminense para o jogo de domingo? Eu acho que o Fluminense, ouvindo a entrevista do Mano depois do primeiro jogo, ele fala muito da questão da pressão no Flamengo. Quando ele acerta a pressão, ele consegue recuperar a bola e ter um pouco do domínio do jogo. Isso acontece durante boa parte do primeiro tempo. Acho que o Fluminense foi superior durante boa parte do primeiro tempo. Mas se essa pressão é equivocada, o Flamengo tem muito recurso para sair dela. E aí é uma armadilha mesmo, porque pensando, o Fluminense está pressionando o Flamengo com seus jogadores de frente. Se a linha de defesa do Fluminense avança junto, que é o mais indicado, o Flamengo tem jogadores muito rápidos para poder explorar essa linha de defesa mais alta com uma bola longa direta. Se ela não avança e tenta proteger um pouquinho mais a profundidade, o Flamengo vai achar espaço entre os setores para sair jogando no chão, vai acionar o Gerson vai acelerar e vai... Então, pressionar o Flamengo o tempo todo é a melhor solução para o Fluminense? Ou a melhor solução seria marcar num bloco um pouco mais baixo, com um time um pouco mais compacto? O Mano falou muito da questão da pressão, de acertar a pressão. Acho que ele tem que calcular isso dentro dos jogadores que ele tem, da característica que ele tem. Eu também gostaria de ter o Hércules no meu time como titular, se eu fosse treinador. Então eu pensaria mais na possibilidade de colocar o Hércules do que de colocar o Keno nesse time. Concordo. Porque eu não tiraria nem o Otávio nem o Mesmo tendo a necessidade da vitória. Mas é um gol, cara. É assim, o Fluminense precisa ganhar de 1-0, certo? Né? Sim, para levar o jogo para os pênaltis. Então, não é uma coisa assim, vamos fazer algo muito fora do que a gente está fazendo. O Mano Menezes, a carreira do Mano consiste em jogos assim. Eu vou perder de 1 gol de diferença, vou ganhar de 1 gol de diferença, ou de 2, e vou perder faltando uma bola, vou ganhar faltando uma bola. Não, ele sabe jogar esse jogo. Eu não estou dizendo que ele vai ganhar por isso, eu acho que o Flamengo é melhor, o Flamengo é favorito. Mas não é um placar, uma situação que exija do Mano Menezes algo transformador. O Fuentes já não joga, então assim, uma mudança ele tem que fazer. René joga. A gente conversou com o Felipe. Que muda consideravelmente. Sim. A gente conversou juntos com o Felipe e o Felipe contou pra gente aquilo que ele já tornou público, a dificuldade que ele via em enfrentar o Fluminense do Mano. Então assim, no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Fluminense machucou o Flamengo. Campeonato Estadual desse ano, o Fluminense amarrou o Flamengo. E aí, cara, conhecendo o Felipe, eu acho que ele ficou tão obcecado em não ter conseguido derrotar o Fluminense do Mano no Brasileiro do ano passado, no Carioca desse ano, que eu vi uma evolução muito grande do Flamengo nesse meio de semana. Foi um jogo em que o Flamengo foi superior ao Fluminense. No segundo tempo, muito. Sim. Foi superior, né? No segundo tempo, muito superior. Então, assim, eu acho que é uma peça é um jogo de xadrez aí dos técnicos, cara, não é, Ramon? É isso, tá concordo. com cara de jogo de xadrez. Exato, tem que ser. Pensando em Mano Menezes, assim, até nessa alternativa de fazer algo diferente, uma das soluções, eu estava olhando agora a escalação aqui, o campinho do Fluminense no meu telefone, para ter o Hércules no time, tiraria o Serna, abria o Arias na direita, né? E preenchia um pouco mais o meio de campo. O Hércules consegue fazer essa função que eu faria. de ligação, sem deixar o Arias engessado ali, até porque você tem um lateral, Samuel ou Guga, que são laterais que passam bastante, né? Então eu preencheria um pouco mais o meio de campo, né? E tentaria que combina muito com o Mano Menezes, Exato. Inclusive. Então, por esse isso tipo mesmo. de formação. E a minha substituição nunca seria, quer dizer, nunca, nessas circunstâncias, nunca seria Everaldo no Cano. Porque eu colocaria os dois para jogarem juntos. O Everaldo não era um homem de área no Bahia. Não. Ele era um cara que saía do lado para atacar a área. Exato. Quando o Cano teve a companhia do John Kennedy, no ano retrasado, fazendo dupla muitas vezes durante o jogo, o Cano conseguiu se aproveitar da presença de um outro jogador na área, dividindo a atenção, chamando a atenção, muitas vezes escorando bolas para ele. Eu acho que pode dar certo você colocar Everaldo e Cano juntos num determinado momento do jogo, se você precisar fazer o gol. O mais importante para o Fluminense no começo do jogo é não sofrer o gol. É isso. Porque depois ele vai ter formas e recursos para tentar chegar ao gol. Pode não conseguir, claro. Mas não sofrer o primeiro gol é fundamental. Ali 15, 20 minutos, aí depois você vai... Eu acho que vocês têm razão. Eu estava aqui falando do Keno, mas pensando, me colocando na pele do treinador tricolor, tem muito mais a ver colocar o Hércules do que o Keno. O Canóbio faz um trabalho defensivo espetacular. Ele fisicamente intenso, é um monstro. exatamente. Exato. Eu também não... Você falou que não acha o Flamengo super favorito? É a sua chance, Losete, de dizer exatamente... Eu disse. A Ana que falou? Não faço 70-30, assim, não Então, vamos por favoritômetro. Quanto mas você eu também não acho colocaria de 70, não. favoritismo para o time que tem a vantagem nesse momento? Vamos ao favoritômetro, por favor. Quanto você colocaria de favoritismo para o time que tem a vantagem do empate domingo? 5-5, 4-5. Olha. Losete? 65-35.
65-35 Losetti. Ramon? 5-5-4-5, porque a gente tem que respeitar muito o Mano Menezes nessa questão de... Falando respeito, rapaz. Não, pelo amor de Deus, não é isso não, gente. Não é isso. Tem que cortar só depois pega o corte. Nossa, Ramon fala que o Losetti não respeita o Mano Menezes. A gente vai brigar depois. Aqui no relatório a gente vai brigar depois. É porque eu não terminei a frase. Em questões de conseguir armar um Marapuca, um treinador que consegue defensivamente ali se organizar, travar o jogo do adversário, né? Eu acho que isso o Mano Menezes pode fazer. Por isso, 55-45. Ok. A média ficou 58-42. Acho que é bem realista essa média. De favoritismo para o time que tem a vantagem do empate e para o time que tem os melhores jogadores no momento. E terá o mando de campo, né? A tendência é que haja bem mais torcedores do Flamengo que do Fluminense no domingo. Coisa que, aliás, tem sido confortável para o Fluminense. O Fluminense tem gostado de enfrentar o Flamengo nessa posição, nessa condição. Menos torcida, menos expectativa, responsabilidade do outro lado. O Fluminense tem gostado de enfrentar o Flamengo. Isso é a cara do Mano, gente. Isso e também do Mano. Isso é Mano Menezes raiz. Perfeito, perfeito. Ele está bem confortável nessa situação, né? O Felipe Luiz foi o único que fez a torcida do Flamengo esquecer Jorge Jesus? Exatamente, claro. Tanto que logo, cara, eu falei, ele é o Felipe Jesus. Não fui eu que batizei ele. Opa, como é que é o nome dele? Felipe Jesus. Não fui eu que batizei, mas grande parte da nação vem da identificação do tipo de jogo, da qualidade, com os resultados positivos, uma derrota apenas, mais títulos e tal. Na base, ele já foi campeão do mundo. Campeão do mundo sub-20 com o Flamengo. Então é um cara preparado e que tem um tipo de jogo que agrada. Ele, em entrevistas, ele já falou, eu sei o que o torcedor do Flamengo quer, o que o torcedor do Flamengo gosta, o tipo de jogo. O Flamengo é tipo seleção brasileira. Não basta ganhar. Vou treinar aqui a seleção brasileira. A seleção vamos lá. Ganhando. Então. Não, vamos ganhar. Cara, não dá. A exigência é muito alta. O patamar é lá em cima. Então você vai treinar o Flamengo, não adianta você querer treinar o Flamengo como se você vai treinar um time pequeno, um time humilde, ou um time sem recursos, um time que não tem jogador bom. Não. A torcida do Flamengo espera vitória, título e bom futebol. Espetáculo, arte. O Real Madrid é assim. O Real Madrid, ele não é só porque ele é o maior vencedor, o clube do mundo. Ele se vende desde os anos 50... Queremos ter os melhores jogadores do mundo, queremos reunir os melhores, fazer o melhor time do mundo e jogar. Então, quando vem alguém contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu e joga muito bem, dá show, a torcida do Real Madrid aplaude. Fez isso com o Cruyff, com o Ronaldinho. Mesmo sendo rival, o Barcelona, eles gostam de show, eles gostam de arte. Então eles vão lá, estão acostumados a ver, como se fosse um circo, né? Um circo de Soleil. Vão ver grandes artistas. Lá, e hoje o cara paga caro para ver. O Flamengo é isso. O Flamengo no Brasil é quem mais se aproxima disso. A torcida do Flamengo também vai lá, assiste, contribui, torce pro time ganhar, ser campeão e tal, mas ela espera um espetáculo, não um 1-0 chorado, sabe, com o juiz ajudando. Não, ela quer, se possível, um futebol convincente, avassalador, né? Apaixonante. Como era o Mengão do Zico, né? Que eu torci lá em 81. Agora, Pedro Ivo e Natália Ferrão. Em que prateleira está Felipe Luiz como treinador, levando em consideração a carreira dele até agora? Prateleira no Brasil, na América do Sul, internacional. No Brasil, no futebol brasileiro. Ele hoje está na primeira prateleira. A idade do início de trabalho O Abel está na primeira prateleira, o Voivoda está na primeira prateleira, o Felipe está na primeira prateleira. Eu acho que é um pouco por aí, né? Do como termina o ano, como começa esse. Não dá para ser muito diferente. Agora, por exemplo, o Rogério colocando o Bahia numa fase de grupos, ele tá em que prateleira? Entendeu? Você tem que analisar qual é o projeto do clube, o que tá dado na mão dele, onde ele tem que chegar. O Felipe, ele caminha para ser o grande técnico brasileiro. Talvez ao final dessa temporada a gente possa sentar e falar isso. Não dá para cravar agora porque a amostragem... do futebol brasileiro? Brasileiro aqui dentro. Tá. Porque a gente tem o Abel, né? Tem o Abel. Treinador estrangeiro, você tem o Voivoda. Porque o Felipe em 6 meses já ultrapassou o Voivoda. Eu gosto muito do que o Felipe faz. Agora, eu acho que o que o Voivoda faz com o que ele tem é um negócio fora de série também. O Abel dispensa comentários. Então tem muita coisa pra você falar. O Zubeldia, Bubu me prometeu que vai ganhar Libertadores esse ano, então a gente não sabe. Ele prometeu? Não, você. Não, ele prometeu e ele acreditou. Ele prometeu, eu acreditei. Então tá bom. Então acho que é por aí. Agora o Felipe, ele tá merecendo um olhar muito carinhoso porque ele vem fazendo. E assim, quem que começou tão... Eu fico pensando, quem que começou num curto espaço de tempo e já encantou, assim, que eu não me lembro muito. Carille, quando começou. Carille, bem lembrado, o Zé lembrou. Era aquela época estilo completamente diferente. diferente. É que o estilo do Carille, na época do Corinthians, quando ele conquistou os campeonatos,
casava com o estilo do Corinthians. Dentro daquilo que o Bubu falou sobre o Flamengo, aquelas coisas de que o Felipe entendeu que era Flamengo, o Carille pega uma escola Corinthians de Mano Menezes, Tite, Mano Menezes, Tite, Mano Menezes, Tite, que são muito parecidos. E ele trabalhando junto, né, Zé? Ele trabalhando junto. Aí quando ele assume, inclusive no jogo contra o Palmeiras, acho que foi no Allianz Parque, ele precisava ganhar. Né, para poder permanecer no cargo, porque o cargo dele era o seguinte, é o Campeonato Paulista. Se você não vai conseguir trabalhar bem, você permanece. Caso contrário, não. O conseguir trabalhar bem é título, né, nesse caso. E ele conseguiu. E aí ele deu uma sequência, depois foi campeão brasileiro. Dentro do que o Bubu falou e que nós estamos analisando aqui sobre características de clube, eu acho que o Carille é o exemplo mais recente, parecido com... Eu tenho outros dois exemplos. Eu não queria gerar corte. Imagino. É uma coisa... Fecha só nele. Não, fecha só nele, eu temo que explorem isso de alguma forma insana aí. Hoje as mídias sociais, você não sabe o alcance das coisas. Então, peraí. Atenção que eu vou te anunciar com pompa e elegância. 13 horas e 25 minutos. Senão os caras vão pegar. Alô, pessoal do digital. ESPN.com.br, melhor site do Brasil. Pessoal que tá no escondidinho aí. Pessoal que fica no escondidinho. Pessoal dos cortes. Pessoal que trabalha. Mari, Luísa. Todo mundo que tá aí. O Chico tá pintando o cabelo. O Bubu vai fazer um corte. Vai, eu vou bater aqui pra ter o ponto de corte. É o Chico tá pintando. Sabe que o corte não é um objetivo, não é uma meta. Você não trabalha pensando no corte. Às vezes ele vem naturalmente. Olha que ele brota. Cada um tem sua estratégia. Mas acontece muito. Sua estratégia. Veja bem. Mas Veja bem. Vamos pro corte. o Zé, de uma forma racional, um cara sensato, ponderado, ele lembrou o começo do Carille. Eu vou lembrar o começo de Guardiola e Zidane. Guardiola no Barcelona e Zidane no Real Madrid. O Guardiola, ele já era identificado com o Barcelona, foi jogador do Barcelona, conhecia as canteiras, a Macia e tal. Pegou já uma geração que já era boa, que era campeã da Europa de 2008. Na câmera, Bubu, na câmera. Ali, Na câmera, vai. Hoje, E aí... Hoje deu uma resposta pro Fábio Capello. Mas vamos lá, vai Guardiola. E aí, então, Guardiola assume o Barcelona, ele já sabia o que o barcelonismo representa, o que a torcida culé gosta. E o que aconteceu, Bubu? Conta pra Foi gente. um sucesso. Começou a empilhar taças e fazendo um tipo de jogo bonito, como gosta o Barcelona. Totalmente identificado com o clube. O Zidane, assim como o Felipe Luiz, já trabalhava na base, já conhecia jogadores da base, ajudou Casemiro, já tinha sucesso, conhecia o vestiário, cara querido, foi jogador do clube, do Real Madrid, o Felipe Luiz foi do Flamengo. Ele assumiu, todo mundo, pô, mas será que vai dar? Tá pronto? E aí, Zidane foi um grande jogador, mas técnico e tal. Treinou O cara ganha. treinou o filho. Traz o filho, aproveita jogadores ali que ele via começar ali, o Casemiro quando chegou e tal. Tricampeão da Champions. Seguido assim e tal. E agora... Facilita quando você já conhece o ambiente, o vestiário, o clube que você está. Por isso, esse paralelo, acho que não vai dar corte, acho que não precisa. Então, pra você... Não precisa. Peraí. Corte. Então, pra ficar mais interessante, mais reforçado, pra você, o Felipe Luiz pode trilhar este caminho de Guardiola e Zidane ou ele já está nesse caminho? O começo dele é similar porque tem essa identificação com o clube, ele sabe muito bem onde ele está, a torcida que ele tem por trás, os jogadores que ele tem, trabalhou com eles, então tem essa associação. Agora, se ele vai ganhar 3 Champions daqui a pouco, ou 3 Libertadores seguidas, só o tempo vai dizer, eu não posso dizer. Se ele vai marcar história, ser influente como o Guardiola foi internacionalmente e tal, não sei o quê, né? Se ele vai ganhar uma penca de Premier League, não sei, mas o começo tem essa similaridade. Olha, Zé, então, só para finalizar o corte, atenção. Parabéns pela agora, pronto. Aí o pessoal já tá atento que tem esse, o time code, né? Que é o tempo já Não, mas o aplauso foi pra marcar mas vocês... opinião. Não, mas... Não, o Arthur tá falando aqui. Foi uma biriba. Eu achei boa, porque você juntou Mas pode ser mais curto e mais direto, Bubu. Uma biriba. Felipe Luiz tem semelhanças com inícios de Guardiola e Zidane. Não, bota no GC. Então bota no GC. Não, no GC não. Bota no GC não, porque a gente tá aqui. Rodrigo Bueno. Não fecha nele. Fecha nele. Põe no GC. Começo de Felipe Luiz tem semelhanças com começos de Guardiola e Zidane. Eu já tô falando, repetir 3 vezes pra dar uma chance pros caras. Tá chamando o pessoal de lento? Lá não, você sabe que a gente tem nossas mídias sociais, né? Tem, né, os cortes que tem do nosso time e tem a galera de fora. Aliás, vou te contar um bastidor que você vai gostar. Tem concorrente que acabou de começar a me seguir.
concorrente acabou de... Olha! O que isso tem a ver? Eu seguro, você vai ficar aqui, Eu não sei, mas... Ó, o senhor tá me entendendo entendeu? agora? Então, Aproveitar aqui até a aí no janela de universo, você não transferências. sabe. Né, Zé? Valorizando, tá Tá valorizando. valorizando. Vamos ver como é que vai ser a repercussão Ele disso. sabe exatamente como é o Flamengo e como tem que se comportar. E aí eu não tô, pelo amor de Deus, não tô falando que tem que mandar embora, né? Eu tenho curiosidade de ver o Felipe num próximo trabalho. Para saber, por exemplo, por onde ele vai, num outro clube, sei lá, vou dar um exemplo, onde eu posso colocar? Atlético de Madrid. Não, que é o oposto do Flamengo. Como será? Mas aí ele vai entender o clube, ele vai trabalhar igual ao clube ou ele vai tentar colocar as suas improntas, suas digitais e tal? Porque assim, o que eu quero dizer é o seguinte... No Corinthians, por exemplo. No Corinthians, vai, um exemplo. Isso, um exemplo vai. aqui. Se ele no Corinthians ele não vai conseguir fazer o mesmo jogo pela qualidade do elenco, pela forma que ele fez no Flamengo, que ele faz no Flamengo. Um exemplo. Como ele iria se adaptar a isso? Entendeu? Mas isso não é uma crítica, eu estou falando, é uma curiosidade que eu tenho pelo breve período de trabalho do Felipe. E nem duvido, porque é uma pessoa inteligentíssima, sensato, capacitado, estudioso. É só para nós entendermos como funciona, porque tem muito treinador, no Flamengo eu faço assim, eu saio do Flamengo, eu vou para outro clube, eu quero fazer o que eu fazia no Flamengo no Corinthians, com os jogadores que tem. Não vou conseguir. Eu vou entender também aí o Corinthians, como é a sua base, como são os seus jogadores e a torcida espera um time assim, então vou montar um time assim. O que eu quero dizer é sobre a inteligência do treinador de entender o clube onde ele se encontra, a capacidade e o entendimento de fazer a leitura das características do elenco e aí montar uma equipe para ser mais próximo daquilo que o torcedor... A característica dele também, do Mas clube. Mas tem a capacidade do treinador também, né, Zé? Tem alguns treinadores que passam pelos clubes e não conseguem. Isso, que eu acho que o Felipe vai conseguir fazer. E isso se encaixa. Pela forma e pela pessoa que é. Nos dois exemplos que eu dei, o Zidane, ele começou, teve um sucesso meteórico no Real Madrid. Ele não teve um segundo teste. Né? O chamado segundo disco. Antigamente, para você saber se uma banda é boa ou não, espera o segundo disco. Às vezes faz o primeiro, é muito bom, os caras trabalharam a vida inteira. Aí, na hora do teste do segundo álbum, do segundo disco, não funciona. O Zidane, será que ele funcionaria no Paris Saint-Germain, na seleção francesa? Muita gente ficou esperando e não aconteceu isso, para ver se ele realmente é um grande treinador. Claro, grande treinador, o cara foi vitorioso e tal. Há uma expectativa da França em relação à última Copa do The Champions. Então, e no caso do Guardiola, por exemplo, o Guardiola, que é genial, brilhante, ele tem o guardiolismo, que vem do cruyffismo. Ele bebeu muito na fonte do Cruyff. Opa, aí, ó. Olha, pensar o que faz. A audiência sobe. Tá ligado, a audiência sobe. Aí o que acontece? Emparelhamos, hein? Olha aí. Vamos lá, continua. O Zé, quando jogou na Alemanha, ele sabe. A audiência é maravilhosa. O alemão é mais objetivo. Então, um jogo muito de toque de bola, domínio, controle pela posse, tinha uma certa resistência ao guardiolismo. O Bayern era campeão europeu quando o Guardiola chega, não com ele. Ele não conseguiu ser campeão europeu com o Bayern. Números e desempenho que chamam muita atenção. Ele tem mais títulos do que derrota? É verdade. Em curto espaço de tempo, em momento em que o time era muito questionado, em momento que tinham jogadores importantes e fundamentais lesionados, mesmo assim ele acha um repertório. Então, de fato, ele tem um início de ano, um início de trabalho espetacular. Se ele vai ser igual ou semelhante, aí vai depender do restante da carreira. Do que ele vai fazer. Se ele consegue emplacar, que nem o Bubu falou, 3 Libertadores seguidas, se ele consegue emplacar um Mundial, tem toda essa questão. Mas o começo dele é impactante. E quando você pergunta pro Pedro, a prateleira que está hoje o Felipe Luiz, para mim ele está na primeira prateleira. Porque qual outro treinador tem esse peso e essa identidade... De Brasil, certo? No Brasil. Sim. No Brasil, brasileiro, né? E principalmente brasileiro. Que tenha um impacto tão grande no time e uma identidade tão que você olha e você fala, não, isso é um trabalho do treinador. Qual? Questão autoral, né? Você diz. Questão autoral. Você entende assim, você olha, são poucos que você vai citar. Quem que tá nessa prateleira? Por exemplo, o Pedro citou. Brasileiro? Técnico. Pra mim ainda, Dorival. Felipe Luiz... O Roger tá fazendo um baita trabalho no Internacional. Rogério Ceni. Rogério Ceni no Bahia também fazendo um bom trabalho, apesar de ser questionado no final da temporada passada. Claro que nós estamos citando aqui também os estrangeiros, que eu perguntei técnico brasileiro, mas falando do Tite, Voivoda e do Tite tá em Abel. que prateleira ainda? O Tite caiu umas prateleiras aí, né? Por isso eu tô te perguntando. Porque o Tite teve o auge dele no Corinthians. Sentiu uma provocação. Ganhou o Libertadores, ganhou o Mundial, ele chegou à seleção brasileira. Claro que não, é do perguntou de técnicos brasileiros, aí o Tite, do ex-treinador do Flamengo. O Tite virou o grande técnico da história do Corinthians e chegou à seleção brasileira. Ali foi o ápice dele. E aí, quando ele chegou na seleção, ele começa
a queda. Se ele voltar pro Coringão... Quando você chega no Tite cume... o Tite tá em queda desde 2016, é isso? Quando você chega no cume da montanha, aí depois vem a queda. Tem aquele, você já viu já? Para, O poema? Não. Eu respeito. Aí ele vai lá, Não treina... concordo. Todo respeito, mas é a minha opinião. Aí ele chega à seleção brasileira, Copa do Mundo. É o auge, né, pra ele e tal. Aquela moral. Eu lembro que tinha faixa de torcedor brasileiro. Tite é melhor que Guardiola. Já que você tem o Guardiola, tinha faixa do brasileiro. Havia uma... Olha, peraí, tem um cara criticando a faixa, Tite é melhor que Guardiola, e atenção para o GC. Felipe Luiz me lembra Guardiola. Só esse programa, Felipe Luiz Pergunta pro flamenguista se ele é mais feliz com o Felipe Luiz ou era com o Tite. Pra ele, o Felipe Luiz é melhor. Então, assim, cada um com a sua perspectiva. O que acontece? Aí o Tite já Você chega... contrataria o Tite pro seu time? Não. Aí, olha, começa a derrocada, 2018 já é uma decepção, o Tite não vai bem. Aí ele ganha um crédito, continua mais 4 anos, um ciclo completo de Copa, também não vai bem em 2022, comete erros. E aí depois da Copa... Mas ele chega bem em 22. Leão de eliminatórias, é que nem leão de treino, é que nem leão de grupo de WhatsApp. O cara no grupo do WhatsApp é um leão, não. O cara arrebenta e tal. Nossa, eu não concordo com ele. 18 ele também não chegou bem. Não, ele chegou bem, chegou no auge, chegou ali bem cotado. Falei, a torcida confiando nele. Havia uma confiança. Ele tinha aquela coisa meio de pastor, messias, coach, o discurso dele. Muito bem. Não, mas ele é um técnico brasileiro que é europeu. Não é só por isso. Ele fez uma baita... Mas teve um ponto. A gente pode questionar a Copa, mas eu sou uma crítica fervenha do Tite. Os dois ciclos do Tite até a Copa como o Dunga. Eu comparo muito a passagem do Tite com a passagem do Dunga. Os resultados são muito parecidos. Eu sou uma crítica, assim, e todo mundo sabe o quanto eu questiono o trabalho do Tite em Copa do Mundo. Mas o que ele faz antes disso tem que ser valorizado. Também acho. Mas isso não adianta nada. Em 2002, de fato. Aí, 2002 o Brasil quase não vai pra Copa, vai lá e ganha. Então, tudo bem, mas você chegou... Ele teve uma passagem que não foi boa pro Flamengo. Você chegou no cume. Aí você começou a falar do Tite. Nós estamos falando do Felipe Depois Luiz. do cume não tem pra onde subir. Não tem mais. Não, lógico que não. Você tem pode o céu. se manter lá. Agora, por exemplo, teve um cara que chegou à seleção... Eu curiosidade de saber se o Bubu teria coragem de... Não, poema não. Não vai. Obviamente que não. Estamos da tarde, não pode. Você também fica ceifando... É o programa da família brasileira. Não. Como é que é, Zé? Calma. Não, ele sabe. Ele sabe sim, para. Não, gente. Mano Menezes, pra vocês, como está em que prateleira, onde ele está? Mano Menezes, atenção para algo que vai ser colocado agora. Como está? Como está ou quem é no cenário brasileiro? Que susto, como está? Ontem nós mostramos aqui a discussão. E atenção, o Gustavo Machado, que olha, ele é fera demais, dublador, um cara parceiro. Gente, já gravou com a gente. Aliás, vamos trazer ele aqui num verdadeiro show em breve. Mas ele fez a leitura labial da confusão. Zé, é maravilhoso. Atenção para este momento. Vamos lá. Aqui é Flamengo, pô. Aqui é Flamengo, pô. Tá maluco? Ele que me xingou primeiro, maluco é ele. Vocês estão ganhando o jogo. Ei, calma, pô. Você não ganhou nada. Vou ganhar em cima de você. Nunca foi pra Europa também? Já ganhou o quê? Calma, Romário. Vambora. Então você dá cartão pra ele. Vamos! Ai! Calma, você quase não come a cara. Ele foi lá e pegou ele. Vocês querem bagunçar o jogo. Vocês querem bagunçar. Babaca. Guga, olha, eu tô pedindo, calma. Aí, na moral. Caralho, vamos jogar, pô. Puta que pariu, que filho da p... Vamos, caralho! Marca a porra da volta, seu jumento! É o merda também! É o merda, tu! Lá c... dentro do mar, foi ele que começou. Não, foi ele que começou. Eu tô calmo. O cara fala que eu não ganhei, que eu sou o merda. Eu fui lá e ganhei. Eu sou o Gustavo Machado e me sigam aqui pra mais dublagens. Valeu. O Machado é bom demais. Agora, Zé, você viu a hora que ele fala pro mano assim, e aí, mas você não trabalhou na Europa? Ele, calma, valeu, Romário. Isso é maravilhoso. Isso é futebol. Que coisa linda, cara. Isso é legal mesmo, de verdade. Valeu, né, Romário.
Valeu, Romário. Ah, isso é bom, isso aí tem. Isso é Essa maravilhoso. provocação tem, não tem Isso é jeito. maravilhoso. Tem gente que aceita, Isso é tem gente muito que bom. revira, que nem o Mano falou, valeu, Romário, tal. E tem outros que já vão pra ignorância. É natural. Muito torcedor Como tricolor é que é lembrou. ignorância, Zé? Ignorância é tapa na orelha, Escapa o peteleco? escapa, Deixa eu às vezes perguntar uma escapa. coisa. Uma chegada um pouco mais forte. às Algum vezes jogador, assim, não precisa citar o nome, que não. O cara não teve nenhuma já projeção, tive já essa chegou pra você e discussão? falou: você Já, jogou pô, Champions, eu tive- jogou Olimpíada, Não, seleção. mas eu tive antes. E Europa? Eu tive com o... Caramba, o Paulo Nunes, na época de Grêmio. Nós perdemos aqui 3-0 pro Grêmio aqui na Libertadores, no Pacaembu, e aí nós fomos jogar lá. E aí sempre tinha discussão, né? Aí ele me deu uma porrada assim, juvenil, moleque do baralho, tal. Vai lá, ó, enquanto eu estiver jogando a final, você vai me ver, vai me assistir, vai ficar na televisão assistindo eu jogar a final da Libertadores. Falei, vai, ô, otário, enquanto você fica aí, eu vou jogar a Olimpíada, tá bom? Beijo. E aí, pô, aí foi a confusão o jogo inteiro. Acabou o jogo. E aí, Zé, beleza? Tá, vamos trocar camisa? Tal. Isso é legal, Mas cara. lembrou o Gabi mostrando A a tatuagem. tatuagem pro Marcelo? Marcelo com 5 O cara Champions deve... nas costas. Mas eu acho que. Mas isso é Marcelo parte tem que do ser assim. futebol, pô. So anytime you stand me, you want your